Desde criança eu sempre gostei de ler e escrever, e adorava ler e já gostava de ler jornal. E a minha família ela já tem um sangue, né? O Assis Chateaubriand né? Ele é falecido, mas era meu tio bisavô. Ele era tio-avô do meu pai, Roberto Chateaubriand também falecido. E o meu pai, ele não era formado em jornalismo, mas ele trabalhava na revista O Cruzeiro e foi repórter policial dos Diários Associados. E da família toda, eu que mais caminhei por essa trajetória. Então, assim, era uma família que me aguçava esse meu lado, né? Então, eu toquei o barco. Eu, logo desde criancinha, eu sempre gostei de música. Eu gostava muito de escutar música, eu sempre gostei de estudar. E assim, depois do estudo, eu saía da mesa, ia para o quarto, sempre ligava um radinho, uma musiquinha, sempre música brasileira, adoro música brasileira. E meu pai chegava para mim e falou assim, Betina, você vai ser cantora. E eu adorava cantar no banheiro. Todo mundo gosta de cantar em banheiro, né? Mas enfim, eu adorava. E aí eu falei assim, bom, eu quero trabalhar com música, eu quero trabalhar com voz. E meu pai falava assim, você quer ser cantora? Eu falei, eu quero falar ali na bancada do jornal. Eu sempre quis ter uma coluna no jornal, né? Eu lia muito Arthur da Távola, aquelas crônicas, e que é um lado do jornalismo que me atrai muito, né? E que eu não exerço essa situação de escrever na mídia impressa, mas sempre foi, o start da minha vida para essa área foi essa questão do jornal, da mídia impressa. Eu comecei em 89, eu fazia uma faculdade de filosofia que eu não terminei. Eu fiz faculdade de filosofia durante 2 anos em Campos dos Goytacazes, onde eu morava naquela época. E num dos corredores da faculdade, tinha um quadrinho lá com oferta de emprego e estava lá que precisava de locutora. Eu conversando com um amigo meu, um grande amigo meu hoje, ele é um grande amigo meu, Gustavo Ribeiro, ele falou assim, me chamava de B, você tem uma voz boa, você não quer fazer vamos lá nessa rádio. Era a Rádio Atlântica de Campos. E eu fui mesmo, era um estúdio pequeno, mas uma programação que hoje parecia ser uma Sul América Paradiso, uma Antena 1 talvez. E aí eu gostava de escutar aquela rádio. Aí eu fui lá, falei com uma pessoa, olha, eu vim aqui, eu quero fazer um teste para locutora. E ele falou assim, olha, você já tem experiência? Eu falei assim, não tenho experiência. Eu fiz o teste, ele gostou da minha voz. Falou assim, olha, você pode começar daqui a 10 dias, na madrugada. A primeira rádio que me chamou para cobrir férias foi a Antena 1. No momento ela acabou, mas agora ela voltou, né? E fiquei fazendo algumas férias na Antena 1 e logo depois me chamaram para Alvorada, em 1993 para 94, isso, que era uma rádio voltada para programação só de MPB, junto com uma mescla de jornalismo, que já veio aquela coisa, aquela agulhada interna do jornalismo para mim também. Na época, existia um preconceito contra a locução feminina. Hoje o mercado é outro. Mas eu sentia, quando eu cheguei no Rio, no interior nem tanto, porque no interior eles acham assim, ela tem uma locução bonita, uma voz bonita, faz parte lá de outros departamentos da rádio, então vamos continuar com ela. Mas aqui no Rio existe uma competição, um mercado mais competitivo, né? E eu senti um pouco isso na pele. Na virada de década, né, 89, 90, e 93, 94. E eu não tive muita dificuldade, porque eu dei sorte. Mas algumas colegas minhas na época, eu tinha um preconceito. Não, a locução feminina não traz credibilidade na programação. Uma besteira, né, gente? Eu tive uma dificuldade quando eu apresentei, na época era uma fita cassete, né? E não era pendrive nem CD.
Eu fui no Sistema Globo de Rádio, aqui na Glória, na Rua do Russell, me candidatar a um cargo de locução, de locutora. O coordenador, na época, chegou para mim e falou assim, olha, sua voz é bonita, mas a sua voz é feminina. Eu falei assim, bom, não seria diferente, né? Eu tenho uma voz masculina, né? Não consegui um emprego, não. Ele não abriu a porta para mim. E os 9 anos na Rádio Alvorada foram 9 anos de extrema felicidade. Foi um grande laboratório de vida também, que foi a primeira rádio grande, né? Era uma rádio grande, era uma rádio que tinha uma audiência incrível aqui no Rio. E já me deram um horário fantástico para fazer, que é o horário da manhã. Então, o primeiro horário bacana que eu fiz foi de 7 às 11, apresentando um grande programa chamado Alvorada Brasileira. Toda sexta-feira eu tinha que arrumar um entrevistado. Imagina, né? Um cantor, um artista nacional, assim, prato cheio. Então, você imagina que delícia fazer um programa que eu podia, toda sexta-feira, entrevistar um cantor, um artista, ao vivo. Eles iam lá. Hoje você entrevista por telefone, né? Pelo WhatsApp, enfim. E era uma rádio que também ela misturava a programação musical com o jornalismo. Então, a cada hora era um jornal. Então, foi onde eu comecei também fazendo jornalismo em rádio. A virada, quando eu saí da Fluminense, e que virou Fluminense FM All News, né, a Band News onde eu estou atualmente, que no dia, deixa eu lembrar, dia 20 de maio de 2005, eu virei a rádio que era de música. Eu virei a chave para a rádio de notícia. Então, esse virar a chave não foi como descer uma cortina, mas foi como assim, eu sentada numa mesa de áudio, sozinha, eu li um institucional de 1 minuto para o Brasil inteiro. Eu li a parte feminina, a locução feminina, e o Carlos Nascimento leu a parte masculina. Então aquilo foi uma emoção para mim, porque o Carlos Nascimento, ele é mais velho do que eu, e eu sempre fui fã dele. Falei, gente, eu vou ler a mesma coisa que um cara que eu estava lá atrás vendo na TV, ele é um cara assim, articulado, micaretão assim, mas todo, né, cheio de performance para falar. E uma responsabilidade, porque falaram, olha, Betina, você vai fazer isso, porque você é uma pessoa segura, vai ler, e assim, eu não podia errar. Eu suava horrores, nervosa, mas não errei uma palavra. Isso, assim, graças a Deus eu não errei nenhuma palavra. E simplesmente atrás de mim o diretor-geral da Band, do Grupo Bandeirantes, do meu lado. Olha, boa sorte para você. Porque agora nós vamos virar, vamos sair de uma rádio musical para entrar na primeira FM All News no Rio. Então aquilo foi uma grande emoção para mim. Então assim, isso eu carrego no meu, como se fosse um currículo, um portfólio da vida que eu falo. Bom, a rotina minha de trabalho na Band, eu trabalho de segunda a sexta, eu chego todos os dias 7 horas da manhã e saio 2h30, 3 horas. E como eu sou coordenadora de produção, eu sou voz padrão na Band, gravo as vinhetas, as chamadas, os comerciais, mas eu tenho uma função lá, a minha segunda função é, na realidade, a minha primeira função, porque eu sou coordenadora de produção do jornal Band News Rio, primeira edição, que é o programa do Ricardo Boechat. Então é um programa de muita audiência, que tem uma participação de ouvintes enorme. E só para você ter uma ideia, o último Ibope de março, nós tivemos, na virada de 9 às 10 da manhã, 108 mil ouvintes por minuto. É um número que dá medo, né? Você fica com medo da quantidade de gente que está ouvindo o que você produz. Então, eu trabalho com uma equipe, eu tenho uma equipe nós vamos nos pautando com as denúncias, a gente recebe muita denúncia. O programa do Boechat e do Rodolfo Schneider, a primeira edição, ele é voltado especificamente para a denúncia de ouvinte, né? Eu até estava falando nos bastidores, 90% é pauta de ouvinte.
Quando eu cheguei no Rio, eu já tinha um determinado tempo de profissão e que eu nunca estagiei. Eu fiz um estágio pequeno, como eu te falei lá atrás, em programação musical. E quando eu cheguei no Rio, eu falei assim, bom, vou fazer jornalismo. A Faixa sempre foi uma instituição muito bem comentada aí fora, sempre teve a fama, entre aspas, né, de uma faculdade com alunos interessantes, um corpo docente interessante, de acessibilidade, tá? E aí eu falei, bom, eu vou. Aí entrei, fiz a minha matrícula, fiz prova, passei e tal, fiz. E tive grandes amigos, fiz grandes amigos aqui. Infelizmente, eu não participei de nenhum projeto aqui dentro. Até porque, assim, eu saía do trabalho, fazia faculdade, depois voltava para o trabalho. Essa coisa que você entende muito bem o que a gente está vivendo, né? É uma faculdade que me traz grandes recordações. E esse pátio daqui, ele é o máximo, gente, porque ele é um pátio, porque em outras faculdades você vê, assim, meio assim, tudo novinho, tudo bonitinho, assim, moderninho, tudo, e aqui é aquela coisa assim descontraída, que eu acho que assim, eu acho que é um grande barato da Faixa, o povo lá no microfone, aí tem a bolsa de estudo aqui, o cara vendendo um negócio, um pacote de um curso de inglês, eu acho isso o máximo, eu acho essa interação do aluno, aí tem um aluno mais velho, tem um aluno mais novo, tem adolescentes entrando aqui, eu acho assim, eu acho tudo isso assim muito interessante, muito construtivo. Foi muito construtivo para mim, a minha vivência aqui na Faixa. O mercado de rádio, na época que eu comecei, ele era um mercado assim, menor, né? Por quê? Menos rádios, não tinha internet. Existia internet, mas era outra internet. Hoje as rádios de internet, milhões de rádios de internet, então, e também é um nicho, é um mercado. Com o advento da tecnologia, tudo mudou, tudo mudou. Outras funções passaram a existir e algumas funções deixaram de existir. Antigamente você tinha o locutor e o operador de rádio, né? Que o locutor fazia, principalmente de AM, ele fazia um sinal, o operador botava o som, ou a vinheta, ou a trilha, sobe som, enfim. Hoje, as AMs, elas existem, mas daqui a pouco, com essa mudança digital, vão acabar. E essa questão das rádios FMs, elas também sofreram uma transformação com o advento da tecnologia. Hoje, em algumas rádios, por exemplo, na rádio Band News, Fluminense FM, o repórter, ele opera a mesa e ele fala também, ele faz a própria locução. Então, ou seja, ali seriam duas funções e uma pessoa exerce as duas funções. Eu acho que o profissional de comunicação hoje, você tem que estar, é o que eu falo, unplugged, você tem que estar plugado sempre, fazendo sempre cursos. Ah, mas os cursos são caros? Façamos cursos gratuitos. Cursos online é o que mais tem. Hoje a oferta de cursos é infinitamente maior do que antigamente. Primeiro que o curso online não existia. Então eu acho que o profissional de comunicação hoje é um diferencial você estar plugado em todas as situações. O jornalista tem que estar lendo, tem que estar informado, tem que estar plugado, tem que estar ligado. Mídia, e hoje ainda tem mídia digital, que antigamente a gente não tinha esse item nas nossas vidas, que mudou tudo, né? Transformou a gente. O meu projeto é dar aula. Entrar no mundo acadêmico, né? Eu tenho muita vontade de passar a minha experiência de um modo talvez mais leve, né? Menos pesado, aquela coisa menos arrastada. Eu tenho projetos mais criativos nessa coisa de montar assim, uma rádio em determinado local.